Você sabe o que é sharing? Esse termo se refere ao compartilhamento de imagens dos filhos pelos pais. Hoje em dia, muito se discute sobre o assunto. Há uma tendência para evitar esse tipo de exposição. Entenda os riscos na matéria do repórter Marcos Matildes e do cinegrafista Léo Martins. A internet já faz parte do nosso dia a dia. Compartilhamento de imagens do cotidiano, vídeos da rotina, dos nossos familiares, lugares que visitamos, tudo isso já é tido como normal. Porém, quando isso envolve crianças, temos que pensar em alguns cuidados. Apesar das intenções positivas, esse tipo de compartilhamento pode ser prejudicial. Quando eu compartilho as imagens do meu filho, do meu sobrinho, do meu neto nas redes sociais e o objetivo é demonstrar alegria, felicidade, essa criança ela pode sofrer uma perseguição por conta dessa foto. Essa foto pode virar, se for uma foto dele chorando, uma foto dele caindo, que a gente acha engraçado, fazendo uma careta, ela pode virar uma figurinha que vai virar um meme eterno. Quem nunca viu algo compartilhado nas redes utilizando a imagem de uma criança? Nesses casos de cenas engraçadas e memes, isso pode afetar diretamente a saúde mental dos pequenos. Até porque, depois que algo é postado na internet, é difícil retirar. Se a gente for pesquisar a vida dessas figurinhas, dessas crianças, elas já são adultas. E se tu for pesquisar um pouquinho mais a história delas, tu vai perceber que durante a fase da escola e da adolescência, onde que eles precisam de uma proteção maior, eles sofreram bullying, eles sofreram perseguição, foi uma fase difícil na vida deles, por um momento, por uma figurinha compartilhada com uma intenção boa. E mesmo fotos comuns podem ser alvo. Além de expor a imagem da criança, várias informações podem ser coletadas por meio da exposição. Uma foto dele na escola, uma foto dele no balé, uma foto dele no clube. Então, o predador ele consegue já fazer o quê? Gerar, entender todo o cotidiano da criança e aqui eu estou expondo ele a um risco muito maior, que é um risco de um sequestro, um risco de morte, um risco que eu não gostaria que meu filho tivesse, porque ninguém quer expor o seu filho a risco. Nesse contexto surge o termo sharing. Esse termo ele vem de duas palavras em inglês, share, que é compartilhar, e parenting, que é parentalidade, criação dos filhos. Os pais acabam expondo essas imagens nas redes sociais e na internet, o que cria aquela chamada pegada digital. E essa pegada, muitas vezes, é difícil de apagar. São pegadas que não foram nem criadas por eles, foram criadas por nós. E onde é que está o direito deles também? Nós, enquanto pai, enquanto cuidadores, a gente tem o dever de preservar e não de expor os nossos pequenos a esses perigos da vida. E não só a exposição em si. Coloquei uma foto do meu filho na praia, momento feliz, a criança brincando na praia, uma foto linda, dessas instagramáveis que a gente chama. Qual é o risco para ele dessa foto? Qual é o risco para mim dessa foto? Atualmente, com o uso da inteligência artificial, isso é ainda mais perigoso. Uma simples foto na praia pode se tornar algo ruim. Essa foto ela pode ser coletada por pessoas que vão utilizá-la de forma maliciosa, por predadores sexuais. Quando se tornou mãe, a Luara começou a perceber os riscos e, após entender mais sobre o problema, mudou os hábitos. Quando meu filho ele ainda era recém-nascido, eu ainda compartilhava algumas imagens dele, mas eu comecei a parar para refletir em como a gente tem exposto os nossos filhos para pessoas que eles nem conhecem. A gente tem, quando a gente para analisar, essa é a primeira geração que está tendo a sua infância inteira compartilhada nas redes sociais e pode estar girando o mundo. Isso é muito preocupante. Luara conversou com o marido, começou a diminuir as fotos do filho na internet e passou a tomar alguns cuidados ao postar ou enviar alguma imagem. Quando a gente quer compartilhar algum momento legal, importante, bacana com as pessoas, com os nossos seguidores, com os familiares, a gente busca realmente ângulos em que o rosto dele não fique exposto. E já aconteceu várias vezes de eu até pegar alguma imagem que de fato não está aparecendo o rostinho dele, mas eu parei para analisar, pensei duas vezes e refleti, não, acho que esse momento eu quero que fique guardado só com a gente. Diminuir o número de exposição é uma das formas.
a tomar cuidado com a vestimenta que a criança tem. Ela está com shortinhos curtinhos, ela está com uma sainha. Eu não vejo nada de mal nisso, mas será que o outro não vai ver? Bebês pequenininhos, vou postar foto do meu bebê tomando banho na banheira? Não, pelo amor de Deus, é muito fofo, todo mundo acha fofo, mas é um prato cheio para predador. Também é importante evitar a postagem de fotos que mostrem itens caros, que possam gerar interesses econômicos. Ou ainda, fotos que identifiquem a rotina, como aquelas que aparecem no uniforme escolar ou endereço. Esses cuidados se reforçam ainda mais quando há várias crianças juntas. E vou postar toda a festinha do meu filho com os convidados na rede social. Posso ou não posso? Sem autorização dos outros pais, eu não posso. Tem que pedir isso, né? Porque vai ter crianças que o pai não vai querer que exponha de forma alguma. Então, esses são cuidados que a gente evita que a nossa criança seja explorada e que ela seja alvo de riscos, né? Riscos econômicos, riscos financeiros, riscos sexuais e riscos psicológicos no futuro. Apesar de ser uma medida para a proteção das crianças, muitos não entendem. Luara, por exemplo, recebe críticas sobre esse comportamento, principalmente de familiares. Acabam falando que é exagero, que não dá para colocar numa bolha, mas eu não vejo dessa forma. Na verdade, eu vejo como uma proteção não maléfica, mas benéfica de uma parte que é tão importante da história e da construção de um ser humano que é a infância. Nos últimos tempos, com a presença cotidiana da internet nas nossas vidas, os problemas também têm sido mais discutidos. O uso pode ser sim benéfico, mas certos cuidados são importantes, principalmente quando envolvemos aqueles que precisam de proteção. Não é não criar memórias, não é não querer que os outros vejam os momentos felizes de vocês, mas como a gente tem mostrado isso para a sociedade, como a gente pensa que os nossos filhos irão ver essas memórias deles no futuro. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose. E a internet a gente pode levar mesmo por essa frase. Ela serve. A forma como eu utilizo, ela pode ser maravilhosa, eu posso fazer faculdade, eu posso aprender pela internet, todo o conteúdo de conhecimento ele está disponível na palma da minha mão, que é uma facilidade, mas ao mesmo tempo tem conteúdos lá que são muito prejudiciais. Então, o que eu vou fazer com ela depende de mim. A internet por si só, ela não é má. A forma como eu vou utilizar ela é que ela pode ser prejudicial. Então, eu tenho que cuidar para que ela seja a minha aliada e não minha inimiga. E o detalhe que nessas publicações, quem faz a publicação tem um olhar. Quem recebe ou quem vê pode ter a maior diversidade possível de olhares e interpretações sobre essas mensagens, essas imagens que são colocadas nas redes sociais. Então é muito curioso isso, por vezes alguém faz uma publicação de uma maneira totalmente desinteressada e alguém pode ter uma outra interpretação para isso. Então, muito cuidado, é importante que a gente preserve a si e aos nossos, né?